Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br. Já passa de 4.000 o número de feridos pela explosão em um armazém de produtos químicos no Líbano. Dezenas de pessoas morreram e ainda há vítimas entre os destroços. Polícia faz buscas na sede da cervejaria Baker, em Belo Horizonte, e recolhe documentos sobre vazamento de substância tóxica na fábrica. Furacão Isaías avança pelos Estados Unidos e deixa mortos e destruição. No esporte, tem os preparativos aí para a grande disputa entre Corinthians e Palmeiras na final do Paulistão. Comédia britânica Get Ducked tem o primeiro trailer divulgado. No universo musical, a gente vai mostrar o clipe da cantora Kesha. Little Bit of Love foi gravado pela própria artista agora, durante a quarentena. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Autoridades libanesas investigam a causa da grande explosão que deixou pelo menos 78 mortos e mais de 4.000 feridos no porto da cidade de Beirute, capital do país. As vítimas começam agora a ser identificadas. Por enquanto, há confirmação de apenas um estrangeiro morto, que é um cidadão australiano. O nosso correspondente na Ásia, o Marcelo Espíndola, está aqui ao vivo com a gente em Macau e conta mais detalhes. Boa noite, Marcelo. A gente sabe aí que há muitos desaparecidos ainda entre os destroços. Quais são as últimas informações que você tem? Boa noite, Érica. A causa desta catástrofe ainda é desconhecida, mas as autoridades descartam a hipótese de um atentado terrorista. O que se sabe é que o armazenamento de nitrato de amônio estava ali. Cerca de 2.700 toneladas de nitrato de amônio estavam abrigadas no armazém. Esse é um composto químico usado na fabricação de fertilizantes agrícolas e também de explosivos. A catástrofe acontece num momento delicado do Líbano, em que o país enfrenta uma grave crise econômica, onde 50% da população vive na pobreza. A nação tem cortes diários de água potável e energia elétrica. O presidente libanês, Michel Aoun, declarou que vai anunciar estado de emergência por 2 semanas e deve liberar o equivalente a 350 milhões de reais de um fundo de emergência. Os detalhes desta explosão, Érica, a gente confere agora na reportagem. A cena parece ter saído do pior pesadelo de alguém. Uma explosão que para muita gente relembrou a de uma bomba atômica. Engoliu e colapsou edifícios portuários de Beirute. Por este ângulo, dá para ver pequenas explosões em meio a um incêndio num depósito. De repente, uma espessa bola de fogo e uma nuvem de fumaça em formato de cogumelo formam o início de um efeito dominó. Com a explosão potente veio uma onda de choque. Prédios tremeram. Edifícios, sacadas, janelas, paredes, carros, tudo destruído. Em meio às ruas bloqueadas, feridos foram obrigados a ir a pé até os hospitais. Nos centros médicos de Beirute, caos. Um deles recebeu mais de 500 feridos. Em outro, mulheres, homens, adultos e crianças, todos à espera de atendimento. A Cruz Vermelha usou barcos para resgatar pessoas que foram lançadas ao mar. No que sobrou após a explosão, em meio aos escombros e fogo, estão vítimas que podem estar vivas, presas em meio aos destroços. Nesse vídeo dá para ver como ficou a redação de uma filial do jornal britânico Daily Star depois da explosão.
A explosão aconteceu depois de um incêndio num depósito onde estavam armazenadas mais de 2.750 toneladas de nitrato de amônio. O material, que é um fertilizante muito usado em plantações, tem pouco potencial explosivo quando usado em quantidades pequenas. Mas é muito utilizado na fabricação de bombas. A hipótese de um ataque com explosivos foi desmentida pelas autoridades do Líbano. O governador de Beirute, Marwan Aboud, comparou o estouro às bombas atômicas que atingiram Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial e chorou. A explosão foi sentida em países próximos à costa libanesa. No Chipre, que fica a 200 quilômetros de distância do território libanês, habitantes de Larnaca disseram ter ouvido estrondos. A área portuária libanesa foi isolada pelas forças de segurança, que só permitem a passagem de agentes da Defesa Civil, ambulâncias e caminhões de bombeiros. A todo momento, a população espera por notícias de sobreviventes e mortos na tragédia, ainda sem explicação. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil expressou solidariedade aos libaneses e ao governo do país também. O Itamaraty informou que não há brasileiros mortos nessa tragédia e que apenas a esposa de um militar foi atingida por estilhaços, mas sem gravidade. Investigações sobre o inquérito da cervejaria Baker apontam que a empresa, que fica em Minas Gerais, tinha relatórios sobre vazamentos de produtos tóxicos na fábrica. 10 pessoas morreram depois de consumir essas cervejas da marca e nessa terça-feira o Ministério Público Mineiro apreendeu vários documentos na empresa. Policiais civis e promotores cumpriram mandados de busca e apreensão na sede da cervejaria em Belo Horizonte. Foram recolhidas mais de 1.000 fichas com anotações do setor de controle interno, responsável por todo o processo de produção da Baker. Em alguns documentos, promotores encontraram anotações de vazamento de glicol. As datas dos relatórios coincidem com a época em que a maioria das vítimas foi intoxicada. Os papéis estão assinados por um funcionário ainda não identificado e os textos não especificam qual tipo de glicol estaria vazando. A substância, que é um anticongelante, tem versões tóxicas e não tóxicas. Além dos 10 mortos, outras 19 pessoas tiveram sequelas graves depois de consumir a bebida. A perícia comprovou o vazamento em um tanque e diversos outros focos de contaminações. 11 pessoas ligadas à Baker foram indiciadas por lesão corporal, contaminação de produto alimentício e homicídio. A Polícia Federal realizou a segunda fase da Operação Postal Off, que investiga fraudes e desvios nos Correios. De acordo com a PF, o esquema causou prejuízos de 94 milhões de reais aos cofres públicos. Na casa de um dos suspeitos, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foram encontrados 3,5 milhões de reais em espécie. Em São Paulo, um homem de 40 anos foi preso suspeito de praticar pedofilia. Ele é casado, mas não tem filhos. O alerta foi feito pela Interpol. As vítimas de 3 e 5 anos são filhos de um parente do homem. Ele praticava os crimes e divulgava as cenas em um site acessado de forma clandestina por outros pedófilos. A pena para a publicação de imagens com pornografia infantil é de 3 a 6 anos de prisão. Um dos líderes de uma organização criminosa do Rio Grande do Sul foi detido no Paraguai. Fabrício Santos da Silva, mais conhecido como Nenê, estava numa mansão em um condomínio de luxo na cidade de Hernandarias, na fronteira com o Brasil. Nenê foi condenado a 71 anos de prisão por tráfico, roubos e homicídios. Em março, a Justiça Gaúcha concedeu a ele prisão domiciliar por 90 dias por ele fazer parte do grupo de risco do novo coronavírus. Ele aguarda ser encaminhado de volta ao sistema prisional brasileiro. Nessa terça-feira, o Brasil atingiu 1.970.767 recuperados da Covid-19. Mais de 730 mil pacientes estão em acompanhamento e o número de mortes já chega a 95.819, segundo o Ministério da Saúde. Mais um ministro testou positivo para o novo coronavírus. Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, anunciou o resultado do teste da Covid numa rede social. Oliveira disse que já está em isolamento, cumpre ali a agenda de forma remota, por enquanto, e falou que apresenta sintomas leves da doença. Ele está sob acompanhamento médico. Oliveira é o 8º ministro do governo a ser infectado.
A medida provisória que libera o saque emergencial de R$ 1.045 do FGTS para todos os trabalhadores vai perder a validade. Ela seria votada nesta terça-feira na Câmara, só que a votação foi adiada a pedido do governo. Segundo o líder do governo, deputado Vitor Hugo, do PSL, as mudanças feitas pelos parlamentares, que incluíam a ampliação dos saques do FGTS, causariam um impacto maior do que o planejado e poderiam prejudicar a sustentabilidade do fundo. É importante destacar que o fundo ele financia a habitação no país. E quando a gente começa a atingir esse fundo em particular, nós estamos falando de moradias para as pessoas mais carentes no Brasil. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como o calendário de saques está em andamento, um projeto de lei será elaborado para não prejudicar os trabalhadores que ainda não sacaram o dinheiro. Atualmente, os nascidos até junho já tiveram acesso ao benefício. No total, mais de 37 bilhões de reais devem ser liberados para 60 milhões de brasileiros. E o Procon multou a Enel, que é a distribuidora de energia elétrica de São Paulo, em mais de 10 milhões de reais. O órgão de defesa do consumidor diz que vai revisar as contas de luz que tiveram aumento a partir de 30% nos meses de abril, maio e junho. Por causa da pandemia, a cobrança já vinha sendo feita pela média ou até por autoleitura. Segundo o Procon, a empresa vem cobrando a diferença entre o consumo efetivo em março, abril e maio e a média dos 12 meses anteriores, já que a leitura presencial voltou a ser feita em junho. O problema é que os valores são muito altos. Pagava em torno de R$ 25, essa é a média que eu pagava de conta de luz. No mês de junho, eu passei então a pagar R$ 267. Só em junho, o órgão de defesa do consumidor recebeu quase 12.700 reclamações de cobrança abusiva na conta de luz, um aumento diário de mais de 3.000%. O diretor de mercado da empresa diz que o cliente pode pagar o saldo devedor em até 12 vezes sem juros por meio do cartão de crédito ou através de parcelamento na própria fatura. Mas, segundo o Procon, nem todos terão direito ao parcelamento em até 12 vezes. Por isso, além da multa milionária, o órgão já acionou a Arcesp, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, e o Ministério Público em defesa do consumidor. O relator da reclamação apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, será o ministro Alexandre de Moraes. O pedido pode suspender o processo de impeachment aberto na Assembleia Legislativa do Estado. Na semana passada, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, acatou um pedido feito pela defesa de Witzel e determinou que a Alerj formasse uma nova comissão especial para analisar o processo de impeachment. Witzel é investigado por supostas fraudes em contratos na saúde. Uma decisão da segunda turma do STF determinou que a delação do ex-ministro Antônio Palocci deve ser retirada de uma ação penal contra o ex-presidente Lula. O caso trata da acusação de que o ex-presidente teria recebido vantagem indevida da Odebrecht em troca de contratos para a empreiteira. Um dos itens seria um imóvel em São Paulo para a instalação do Instituto Lula. A defesa do ex-presidente argumentou que o fato de o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, ter incluído o depoimento de Palocci no processo dias antes das eleições presidenciais de 2018 representou uma quebra de imparcialidade. Na decisão desta terça, o ministro Ricardo Lewandowski argumentou que a atuação de Moro revela um descompasso com o ordenamento constitucional vigente. Em setembro, acontece a Semana do Brasil, uma parceria entre poder público e empresas privadas para disponibilizar promoções e descontos para o consumidor de diversos setores. Uma medida aí que pode ajudar a diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia. O comércio enfrentou um período difícil com a pandemia do coronavírus, mas nos últimos meses o IBGE registrou uma retomada das vendas em todo o país. Em maio, o setor varejista cresceu 13,9% em comparação a abril, um fôlego para um dos maiores empregadores do Brasil. O resultado ainda é considerado insuficiente para o setor recuperar as perdas diante da pandemia. Porém, a retomada da confiança dos consumidores promete ajudar o varejo no segundo semestre. Atento a essa recuperação, o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, o IDV, lançou nesta terça-feira em evento online a segunda edição da campanha Semana do Brasil, que será realizada entre os dias 3 e 13 de setembro em todo o país.
A campanha promove descontos de até 80% em vários produtos. Nós precisamos ir gradativamente restaurando o clima de confiança, né, dos brasileiros no Brasil. Então, nada melhor do que na Semana da Independência, Semana da Pátria. A Semana do Brasil foi lançada em 2019 por uma iniciativa do governo federal para aquecer a indústria e o comércio. Na primeira edição, segundo o IDV, as vendas cresceram 11%. Já nas lojas de e-commerce, o faturamento aumentou 32%. Neste ano, o setor admite enfrentar uma situação bem diferente para atrair os consumidores. Para o presidente da Associação Comercial de São Paulo, a Semana do Brasil pode representar a recuperação dos empregos perdidos com a pandemia. Nós precisamos resgatar o problema social que nós estamos vivendo no país, né, para recuperar os empregos, para recuperar a renda interna, para que, com isto, a gente possa, né, gerar a criação e a retomada dos empregos. A Semana Brasil, uma semana que vai marcar, de alguma maneira, esta retomada do consumo de forma responsável, seguindo todos os protocolos que, inclusive, estão disponibilizados para todos aqueles que queiram se incorporar à campanha, porque, com a saúde, nós não podemos fazer concessão. Mas queremos, sim, que comece esse processo de retomada e, como foi bem colocado, que ele possa ser uma contribuição efetiva para a retomada também do emprego. E a expectativa do governo, que é idealizador da Semana Brasil, é superar o número de mais de 14 mil empresas que participaram da campanha do ano passado. Ao contrário do que reza a promoção pontual, a gente quis fazer 10 dias de Semana Brasil, até para que não houvesse concentração populacional nas lojas e nos shoppings. Está todo mundo muito animado e a gente vai implementar o que a gente deixou passar no ano passado. A gente vai trazer o pequeno e o médio comerciante, lojista de bairro, a SECOM e o IDV vão oferecer, a mesmo quem não tenha a expertise de comunicar, uma agência de publicidade ou um departamento de marketing, nós vamos oferecer com 3 cliques todo o kit visual da Semana Brasil para que todos realmente se engajem na campanha. Em momento de pandemia, em momento de desemprego, em momento de temor do que vem pela frente, é muito salutar o governo abraçar quem precisa. Você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sábado você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos no Encrenca pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais, no final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A200 Sedã. Então já sabe, se não é assinante ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte aí a sua câmera do celular para o QR Code na tela. E se já é assinante, parabéns e boa sorte! Eu fico por aqui, bom descanso para você, boa noite, amanhã tem mais.